E meu brother André aí, pô, cara, bom te ver, que alegria. Vamos orar, gente, mais uma vez? Santo Espírito, nós clamamos pela tua liderança, nós clamamos pela tua instrução, nós pedimos mesmo, vem Santo Espírito, nos conduz a escutar o que nós precisamos escutar, nos conduz a acalmar o nosso espírito, acalmar a nossa mente e perceber as coisas que nós precisamos perceber. Conduz essa noite, Pai, conduz as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Gente, é muito, muito, muito legal mesmo poder dividir o coração, poder estar aqui com vocês. De manhã foi um tempo incrível. E agora, de noite, é outro momento, mas eu acredito que é tão incrível igual, porque quem conduz esse momento não somos nós, né? Então, antes de mais nada, eu queria fazer aqui algumas perguntas rapidinhas para vocês aí. Tipo, por acaso, alguém aqui não usa telefone celular? Tem algum herói ou heroína aí? Meu herói. Alguém não tem TV em casa aí intencionalmente? Tipo, abdiquei de TV em casa intencionalmente. De manhã tinha, agora não tem, né? Alguém aqui tem mais de uma TV em casa? Você costuma deixar a TV ligada enquanto está preparando almoço, fazendo alguma coisa? Rádio, fone de ouvido enquanto trabalha, estuda e daqui a pouco pergunta: o que você está ouvindo aí? Já não sabe nem mais o que está ouvindo. Acontece isso contigo às vezes? Acontece, né? Eu estou só vendo as cabecinhas balançando, então eu não estou ficando maluco ainda, eu estou vendo que isso acontece. Pessoal, nunca mesmo antes na história da humanidade foi tão rápido nós nos conectarmos com outras pessoas, peraí que eu estou vendo se chegou alguma mensagem. Não chegou aqui não. Também não chegou. Já viram isso com alguém? Passando o relógio toda hora assim para ver se chega uma mensagem, olhando o telefone toda hora ali para ver se chega uma mensagem. Vocês conhecem alguém que vive assim? Nunca antes foi tão fácil nós nos conectarmos com tanta facilidade, com tanta velocidade uns aos outros. Internet com preços mais populares, ofertas de mídias sociais, Wi-Fi nas praças, nos shoppings, nos restaurantes, Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, né? Para a garotada aí que gosta dos vídeos aí, eu sou retrô, não consigo. Promoções, e-mails, fotos, cara, música, tudo na palma da nossa mão, a um toque, rapidinho. Mas ao mesmo tempo que está cada vez mais rápido nós termos essa conexão, nunca foi tão fácil e tão rápido nós nos perdermos de nós mesmos. Nós nos distanciarmos porque nós estamos sempre ocupados demais. Para pensar que quando você cumprimenta alguém na rua e você pergunta: e aí, como é que tá? Se a maioria das vezes a primeira resposta antes do tô bem, tô mal é: pô, tô numa correria, não sei o que. Já parou para pensar que isso é cada vez mais normal? E talvez isso não mude, mas eu quero pensar com vocês a respeito de algumas coisas. Primeira coisa que eu quero pensar com vocês é o seguinte: nós fomos criados para nos relacionarmos e amarmos o eterno. Aquele que sempre existiu. Aquele sem começo, sem fim, eterno. Ok? E aí, eu fico um pouco confuso, eu não consigo entender como que seres criados para um relacionamento com o eterno tão facilmente miram nos alvos errados. Eu, você e todo mundo. Como que a gente consegue desviar o foco assim de uma forma tão rápida, tão fácil? O nosso foco ele vai para relacionamentos com coisas ou com pessoas que são finitas. Nós alimentamos expectativas enganosas para as nossas vidas, nós acreditamos que sempre existe uma condição que ainda não foi alcançada para a felicidade, coisas do tipo: quando eu trocar de carro, quando eu trocar de moto, quando eu tiver aquele emprego, aquela promoção, quando aquela pessoa olhar para mim, que eu conseguir aquele relacionamento. E aí eu te pergunto: beleza, mas e quando essas coisas elas não acontecem? Ou
quando essas coisas simplesmente acabam, porque na verdade elas são finitas. Nós fomos criados para nos relacionar com o eterno e nós miramos em coisas finitas. E aí quando essas coisas simplesmente acabam ou não acontecem, e aí? Então nós nos deparamos com vazio. Aí vem aquela sensação de vazio. Nós sentimos como se alguma coisa extremamente importante ela faltasse. E nós começamos a desejar desesperadamente por uma mudança radical no rumo das nossas vidas. Com isso, gente, nos últimos anos, licença, eu tenho lido, eu tenho refletido, eu tenho conversado com várias pessoas sobre o quanto essas distrações, esses ruídos, eles podem interferir na nossa relação com Jesus de Nazaré. Interfere diretamente na nossa relação interpessoal com pessoas com quem convivemos, trabalhamos e amamos, e lógico, com o nosso amado Jesus de Nazaré. Então, em tempos de constante distração, em tempos de constante ruído, nós precisamos sintonizar a frequência certa se nós quisermos aprender a escutar. É tipo, eu já estou morando aqui no Rio Grande do Sul um tempão, mas até hoje eu ouço piadinha por causa do meu sotaque. O pessoal fica falando, parece um rádio fora da estação, né? Porque está sempre chiando. Eu ouço isso há 18 anos. Mas é tipo, você está tentando ajustar uma sintonia para ouvir o rádio e você ouve um chiadinho lá no fundo. Vai dizer que aquele chiado não incomoda. Você não quer ouvir o chiado, você quer ouvir a música. Mas aquele chiado ele está ali te incomodando. Só que às vezes a gente aprende a conviver com os ruídos. E a gente vai convivendo com os ruídos, tipo aquela dorzinha de cabeça chata que nunca passa, mas você aprendeu a acordar com ela, dormir com ela, e o dia que ela some, nossa, mas estou sentindo uma falta daquela dorzinha que eu sinto há tanto tempo. Por quê? Você já se habituou com aquilo e você já nem percebe mais. Então, nós precisamos aprender a ajustar essa sintonia. Né? Tipo o pessoal daqui que estava agora há pouco passando o som aqui, né? Pô, para chegar naquele timbre que eu quero, né? Cada equipamento vai me dar um retorno diferente, e aí eu fiz uma equalização tocando num equipamento, agora é outro equipamento. Até eu chegar no timbre que eu quero ajustar aquela sintonia, vai levar um tempo. Eu tenho que me dedicar a isso, eu tenho que ter intencionalidade para isso. Então, diante dessa situação, eu quero compartilhar um texto com vocês, que está lá em Mateus 6, onde Jesus fala sobre oração com as pessoas. Você vai pensar, é o Pai Nosso, né? Um pouquinho antes do Pai Nosso. Mateus 6, os versículos 5 e 6. Tá? Você pode encontrar na sua Bíblia, no seu celular, se não, vai aparecer em algum momento aqui. E diz assim, ó: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então, seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Esse é o nosso texto de hoje. Não que não vão ter outros, mas esse é o nosso texto de hoje. 2 versículos. Esse é o texto que chama muito a minha atenção, gente, porque quando eu olho para esse texto aqui, eu percebo aqui 5 ações, 5 verbos, onde dessas 5 ações, apenas 2 delas, apenas 2 desses verbos, não estão diretamente ligados a nossas atitudes, a nossa iniciativa. Eu não sei se vocês perceberam, mas no último mês, setembro, né, com essa campanha de Setembro Amarelo, aqui na comunhão foram tratadas questões de saúde espiritual e saúde emocional, através da perspectiva de amar o elo. Com isso, o Davi, por algumas vezes, ele falou que nós precisamos orar mais. O Josi, no último domingo, ele falou que no nosso relacionamento deve haver mais intencionalidade. Então, se você não lembra disso, eu te convido a ir lá no YouTube da Comunhão e maratonar as últimas mensagens aí. Tipo, a gente faz com série, é bem legal, tem coisa bem legal lá. Nós precisamos orar mais e os nossos relacionamentos, o nosso relacionamento com o Pai deve ser marcado por mais intencionalidade. Eu preciso fazer as coisas de forma que eu demonstre intenção de realmente fazer aquilo, de estar presente naquele momento. Então, diante disso, eu quero dividir com vocês algumas coisas sobre oração e intencionalidade.
E aí nós vamos voltar no versículo 5, tá? Versículo 5 ele diz o seguinte: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. É muito interessante porque quando eu vejo essa parte do texto, a maioria das vezes que eu ouvi preleções, pregações, ministrações, como você preferir chamar, sobre esse texto, o foco era sempre a hipocrisia. Mas eu não vou gastar tempo nem energia abordando esse aspecto aqui. Porque o próprio Jesus, ele já disse, olha só, se eles querem ser vistos pelos outros, já receberam a plena recompensa deles. Tá? Então, não vou despender energia para isso. Mas eu consigo perceber nesse versículo aqui, detalhes como pseudo-condições criadas para poder orar. Pré-requisitos que eu defino, né? Talvez por ter visto aquilo acontecer e trazer algum resultado na vida de alguém, ou por ter acontecido em algum momento e trazido algum resultado na minha vida, então eu tenho que orar daquele jeito, daquela maneira, não sei o quê, porque senão não vai funcionar. Como se nós tivéssemos um joystick, né? E com esse joystick a gente consegue ficar ali controlando Deus, né? Dizendo o que ele tem que fazer, quando ele tem que pular, quando é que ele tem que dar o raio, quando é que ele tem que falar, quando é... Tipo Super Mario, Donkey Kong, Street Fighter. Eu falei com o Gui agora há pouco, eu tentei pegar jogos não tão antigos assim, né? Eu não sei quais são os jogos do momento, mas eu podia falar de Enduro, Pitfall, River Raid, Galaga, esses jogos do Atari, mas aí vamos parar por aí. Mas enfim, a questão é que nós não controlamos Deus. Nós não temos esse joystick. E eu tenho percebido, gente, através da Bíblia, que nunca nós controlamos Deus, nem as formas como Ele se manifesta ou como Ele pretende se comunicar. Nós não temos esse controle. O nosso amado Senhor, Ele vai se manifestar como Ele quer, onde Ele quer, afinal, Ele é o Senhor. A gente cantou aqui agora há pouco, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele é o Senhor. Vocês lembram da oração que Jesus ensinou um pouco depois desses versículos que eu li? A oração do Pai Nosso? Tem uma parte lá que Jesus fala o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, pessoal, Ele é o Senhor, a vontade é dEle, o controle é dEle, não é meu. Eu quero dividir com vocês aqui 3 pontos na vida de Jesus, onde a gente vai perceber manifestações do Senhor de formas distintas. A primeira delas está em Mateus 3, do 13 até o 17, que é o texto que traz aqui o batismo de Jesus. E eu vou dividir apenas os versículos 16 e 17, porque diz o seguinte: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Primeira coisa. E aí depois ainda em Mateus capítulo 4, do 1 até o 11, eu vou destacar o finalzinho do versículo 11, mas você pode ler isso aí, que você vai ver Jesus indo para o deserto, 40 dias de jejum, tentação, e aí no finalzinho você vai ver lá: e eis que os anjos o serviram. Uma outra manifestação de amor do Senhor. A terceira forma de manifestação que eu vejo aqui ainda em Mateus 17, do 1 até o 7. Eu vou destacar aqui os versículos 2, 3 e 5. É a passagem que fala da transfiguração de Jesus. Diz o seguinte: e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvir. Gente, quanta informação. O Espírito de Deus vem descendo como pomba, voz dos céus, anjos servindo Jesus, transfiguração,
Moisés e Elias conversando com ele, nuvem luminosa, voz de novo. Se fosse hoje, nos tempos que a gente está vivendo, tipo, os 7 passos para conquistar a voz que desce do céu ali, vamos ver o que Jesus fez ali na hora do batismo e o que ele fez depois na transfiguração em comum para que essa voz descesse. Vamos tentar fazer igual. De novo, a gente não tem o joystick, isso não vai acontecer, desculpa. Ele é o Senhor. Então, gente, mais uma vez eu digo, nosso amado Senhor se manifesta como quer, onde quer, afinal, Ele é o Senhor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Foi isso que Jesus ensinou. Então eu volto nessa tecla da distração, nessa tecla dos ruídos. Com isso, muitas vezes, nós nos tornamos pessoas ansiosas, pessoas aflitas, pessoas que têm medo do silêncio, pessoas que têm dificuldade de conviver com momentos de silêncio. E aí nós começamos a nos debater, a nos desesperar, a nos agitar, porque nós queremos as respostas do jeito que nós queremos, no tempo que nós queremos. E aí a resposta não vem no tempo que a gente quer, ou não vem da maneira que a gente quer. E aí, diante disso, eu volto no nosso texto inicial, só o versículo 6, que Jesus, ele diz o seguinte: mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê no secreto o recompensará. Pessoal, a oração, sem dúvida nenhuma, é um caminho a ser percorrido durante as nossas vidas. E Jesus, ele é a porta para esse caminho. Afinal, ele veio e ele nos mostrou como seguir esse caminho. Ele nos ensinou como trilhar esse caminho, essa jornada de vida através da oração. Então eu quero, com esse texto, com esse versículo, pensar em 5 pontos que eu percebo aqui. As 5 ações. Em primeiro lugar, vá para o seu quarto. Essa é a primeira ação que depende de nós. Logo nesse momento aqui, o que eu percebo? Como o Josi falou na semana passada, no último domingo, né? Em nosso relacionamento com o Senhor, ele deve ser marcado por intencionalidade. Então, eu penso que eu preciso me retirar para um momento de solitude. Eu preciso separar um tempo para estar a sós com o Senhor. Eu preciso decidir por esse momento. Tem que haver intencionalidade. A oração, quer seja ela verbal ou não, ela é a expressão da nossa relação com aquele a quem a nossa alma ama, aquele a quem nós amamos, aquele por quem a nossa alma anseia, o nosso Senhor que deseja habitar nos nossos corações. Então, experimentar a presença dele no silêncio, gente, isso é uma espera atenta, onde eu não fico ali parado olhando para o nada, mas eu fico observando. É uma espera atenta, aguardando que o Senhor me encontre e esteja comigo. No nosso dia a dia, nós precisamos intencionalmente reservar momentos para ter esse tempo com o Senhor, esse tempo de simplesmente aquietar e desfrutar da presença dEle. Na realidade que nós vivemos hoje, está cada vez mais difícil, uma realidade cada vez mais agitada, mais barulhenta, mais cheia de ruídos. A primeira coisa que a maioria de nós vai dizer é que eu não tenho tempo. Ou aquela frase, estou na correria. Então, sempre que eu ouço essa frase, eu lembro de alguns momentos da vida de Jesus, como o momento que é narrado no texto de Lucas 5, 15 e 16. E esse texto ele é extremamente interessante porque ele diz o seguinte: porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Esse texto mostra que Jesus, dentro daquele contexto que ele vivia, ele estava bastante ocupado, minha gente.
Mas apesar de estar ocupado, ele se retira, ele vai para um lugar onde ele pode ter a oportunidade de estar a sós com seu pai, de derramar o seu coração, de orar, mostrando o valor que ele, Jesus de Nazaré, dá à oração e à solitude. Você vai ver várias passagens nos evangelhos que falam de Jesus se retirando, em algumas passagens dizendo que ele ia para o deserto. Esses exercícios ou disciplinas espirituais, como oração, quietude, solitude, faziam parte de um hábito do nosso amado Jesus. Algo que ele dava uma prioridade máxima, mesmo quando ele estava ocupado, mesmo quando ele estava envolvido com seus afazeres, quando ele estava sendo pressionado pelas pessoas, quando ele estava ensinando as pessoas. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto aqui, assim como em vários outros, nós podemos perceber que frequentemente ele se retirava, como eu já disse, e isso era intencional. Por que ele se retirava? Eu diria para você que em momentos como esse, onde nós somos preparados, é em momentos como esse aqui, onde as coisas estão agitadas, onde as coisas estão tumultuadas, mas nós separamos intencionalmente um tempo para estar com o Senhor. É em momentos como esse que nós somos preparados pelo nosso amado Pai para sermos enviados nesse mundo barulhento, nesse mundo ruidoso, de pessoas aflitas, angustiadas, que precisam de socorro, de acolhimento e de ajuda. Jesus, ele orava porque ele sabia que precisava de força. Ele precisava da força, do discernimento, da luz de orientação que vinha da relação dele com seu pai. Então, segundo ponto. O que diz no segundo ponto? Feche a porta. Essa é a segunda ação que depende diretamente de nós. Aqui eu noto uma questão delicada, porque eu percebo a necessidade de um isolamento momentâneo, mas intencional, para poder somar solitude e quietude. De forma bem prática, gente, bem prática mesmo. Muitas vezes, para nós, na realidade que nós vivemos, conseguir ter um tempo para se retirar, para ir para ambientes silenciosos, é difícil. É muito difícil. Você tem compromissos, metas, agendas, mas hoje, através da tecnologia, nós temos vários recursos. E eu diria para vocês alguns que eu uso, tipo protetores auriculares, aqueles de EPI que você compra em lojas de ferragem, ou fones de ouvido, de preferência aqueles fones que não são rígidos, que tem aquela borrachinha que você coloca e você consegue abafar os efeitos sonoros do ambiente onde você está. Se ainda assim eu não consigo abafar totalmente, às vezes, quando eu preciso me retirar e silenciar, me concentrar, eu gosto muito de usar sons da natureza. Eu não boto aquilo muito alto, mas boto num volume que isole o som do ambiente, que me ajude a relaxar e me concentrar. E quando eu penso nessa questão de sons da natureza, esses dias eu mandei para o Davi e para Paulo alguma coisa, eu falei sobre isso de manhã. Eu lembro de um músico e ecologista sonoro chamado Bernie Krause. Eu li um material dele há uns anos atrás e vi uma palestra dele no TED, onde ele diz que no meado da década de 60 e 70, para ele conseguir gravar 15 minutos de sons da natureza, sem nenhum tipo de ruído não natural, ele precisava de 1 hora. Aí em 2003, há 18 anos atrás, para conseguir os mesmos 15 minutos, ele precisava de no mínimo 20 horas de gravação para conseguir 15 minutos sem nenhum tipo de ruído que fosse não natural. Percebem o quanto nós inserimos barulho, ruído e distração mesmo na natureza? Você consegue perceber o quanto cada vez mais nós somos expostos a ruídos sonoros ou visuais, a distrações, a interrupções? Você consegue perceber isso na tua vida, no teu dia a dia? O quanto a tua dificuldade de se concentrar, ela tem aumentado? O quanto a tua dificuldade de estar presente nos momentos com as pessoas, ela tem aumentado?
Você já percebeu que é difícil você ir a um restaurante, a algum lugar, e você vê pessoas que não usam o celular enquanto comem ou enquanto conversam, e às vezes parece que as pessoas não se conhecem, porque uma está totalmente em silêncio e a outra está totalmente conectada. É como se fosse um vácuo ali, intencional, entre duas pessoas que teoricamente saíram juntas. Estranho isso, né? Então nós precisamos aprender a fechar essa porta, para intencionalmente estarmos presentes a esse momento com o nosso amado Pai. Terceiro ponto, ore a seu Pai que está no secreto. Essa é a terceira ação que depende de nós. Você já parou para pensar nessa parte aqui? Ore a seu Pai que está no secreto. O Pai que está em secreto, toda vez que eu ouço ou que eu leio essa frase, eu lembro de uma música do Capital Inicial, que diz: o que você faz quando ninguém te vê fazendo, ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver. Com isso eu percebo, gente, que não tem nada que a gente consiga esconder, que não tem nada que a gente possa maquiar, que não tem nada que a gente possa disfarçar ou distorcer. É como se nós estivéssemos o tempo todo nus diante do Senhor. É como se nós estivéssemos o tempo todo passando por um equipamento de raio-x, de ressonância, de tomografia, enfim, Ele está vendo tudo o tempo inteiro. Então, gente, assim como Jesus, Ele demonstrava, nós precisamos chegar nesses momentos com humildade, nós precisamos chegar nesses momentos com sinceridade, afinal nós não vamos conseguir esconder absolutamente nada. Nada. Nós até podemos pensar no que falar, como falar, mudar o tom de voz, usar aquelas palavras. Nada. Aí vem o quarto passo. Então, seu Pai que vê no secreto. Nessa hora eu percebo que o Pai, Ele nos observa. Ele nos vê no mais profundo das nossas emoções, no mais profundo das nossas dores, das nossas angústias, dos nossos medos. Nesse momento eu percebo que talvez as palavras elas sejam questões secundárias ou até mesmo terciárias aqui. Nós aprendemos durante os anos que através da Bíblia Deus fala conosco, que através da oração nós falamos com Deus. E eu não vou dizer que isso está errado, mas eu quero pensar com você sobre como nós oramos. Em via de regra, na maioria das vezes, as nossas orações elas são petições. Nós buscamos uma orientação ou uma intervenção divina para situações que nós vivemos, problemas que nós enfrentamos, e aí de lasquinha vem a gratidão. Ah, Senhor, eu te agradeço por esse dia de hoje, vou dormir. Também não vou dizer que está errado, tá? Mas eu quero te convidar aqui a pensar que talvez seja necessário nós nos silenciarmos de maneira intencional, para que assim nós consigamos estar totalmente presentes a esse momento. E assim deixar que o Espírito Sagrado nos visite, nos abrace e nos conduza. Algumas vezes, quando eu penso nesse texto, eu me lembro de uma passagem em 1 Reis, lá, capítulo 19. Quando Elias estava fugindo de Jezabel, Elias tem aquela experiência que ele está lá escondido numa caverna, o Senhor quer falar com ele, e aí o que acontece? Você vai ver que no texto diz que veio um grande vento forte que quebrava tudo, abria os montes, despedaçava as penhas, mas o Senhor não estava no vento. Aí veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Um fogo do céu, mas o Senhor não estava no fogo. Depois um sussurro suave. Algumas traduções da Bíblia trazem um cício suave. Se você for no capítulo anterior, você vai ver que na vida de Elias tinha acontecido um negócio muito interessante. Ele orou e caiu fogo do céu. Opa, beleza. Então o Senhor quer se manifestar? Veio forte vento? Nada do Senhor. Terremoto? Nada do Senhor. Opa, agora veio fogo. Veio fogo da outra vez, veio fogo agora. Agora o Senhor está aqui. Só que não, Elias. Só que não. Então veio um sussurro suave. Alguns linguistas, eles traduzem isso como o som do silêncio. E dessa vez, era a voz do Senhor, gente. Nós temos a tendência muito forte de vincular experiências que nós tivemos, ou que nós vimos, ou que nos contaram, e julgar que Deus, ele sempre vai fazer
daquela mesma maneira. Mas, de novo, nós temos que lembrar, eu não tenho o joystick para controlar aqui, para fazer o combo ali e dar o golpe especial, não tenho. Então, nós precisamos olhar para o exemplo de Jesus, ver como Jesus desenvolvia a sua relação com seu Pai, a sua intencionalidade de frequentemente se retirar, de pausar a correria para estar com o Pai. Essa relação de Jesus com o Pai, gente, ela é a fonte da sabedoria, ela é a fonte do discernimento, da liberdade de Jesus, sem a qual se torna impossível compreender esse amor de Jesus, esse amor que Ele demonstra com todas as pessoas, inclusive aquelas pessoas que muitas vezes o perseguiam. E também o porquê de suas ações. Então, às vezes, a melhor coisa que nós temos a fazer nesses momentos de intensidade, de barulho, é desacelerar, diminuir o ritmo, puxar o freio de mão, ouvir, ouvir e ouvir. Aí vem o último ponto, o quinto, a quinta ação. Então, seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. E aí talvez o que eu vá dizer agora vai te frustrar. Desculpa se eu vou te frustrar. Mas eu tenho visto durante essa jornada chamada vida, que muitas pessoas leem esse texto aqui e elas pensam coisas do tipo, eu vou orar porque se orar eu vou ser promovido. Eu vou orar porque se orar eu vou ter mais dinheiro. Eu vou orar porque se orar aquela pessoa vai olhar para mim. E eu não estou dizendo que seja errado você orar. Mas eu acredito que a recompensa tratada aqui é outra. Jesus, ele se relacionava com seu Pai de uma maneira muito intensa através da oração. E isso era um relacionamento muito sincero. E um relacionamento sincero, gente, nós contamos tudo. Inclusive as nossas dores, as nossas angústias, as nossas frustrações mais profundas. Eu quero dividir 3 coisas rápidas com vocês aqui. Sobre Jesus no Getsêmani, perto de ser crucificado, de ser entregue. Mateus 26, 39, demonstrações de oração. Mateus 26, 39 diz o seguinte: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Depois, no versículo 42, ele diz o seguinte: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E aí, Mateus 26, 44, deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, e repetindo as mesmas palavras. Então você consegue perceber o que tem de comum nesses 3 momentos de oração? Jesus, ele se rende ao Pai e ele diz, tua vontade. Se for possível, afasta de mim, mas se não for, a tua vontade. Venha o teu reino, a tua vontade. A melhor recompensa que nós podemos experimentar nesse momento, pessoal, é a doce presença do nosso amado Senhor, habitando nos nossos corações, nos livrando das distrações, dos medos, das ansiedades, das aflições e trazendo paz no meio do silêncio. Nós vamos cantar uma canção antes de finalizar, e eu gostaria muito que durante essa canção você pensasse nesses elementos de oração que nós vemos através da vida de Jesus. Se você quiser simplesmente fechar os olhos e silenciar enquanto essa canção é ministrada, ok. Se você quiser acompanhar a canção, ok. Mas se concentre nesses aspectos de oração que nós vemos aqui na vida de Jesus. Que a sua voz seja mais ouvida, que todas outras, que a sua face
todas outras para mim. Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e eu possa responder ao seu favor. Que a sua presença seja mais importante que todas outras, que todas outras, que a sua luz seja mais brilhante que todas outras, que todas outras para mim. Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. Por fim, gente, eu quero dizer para vocês aqui que a chave para todas as respostas, todas as soluções que nós esperamos, a resposta ela está para todas essas questões. Ela está nesse relacionamento que foi ensinado por Jesus através da oração. E aí eu queria lembrar com vocês aqui a sequência desses 2 versículos, a oração que Jesus ensina, lembrando o que ele disse: Pai nosso que está nos céus, santificado seja teu nome, venha teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória, Senhor. Como diria Richard Foster, orar é como voltar para casa, é experimentar aquela sensação de conforto, aconchego, segurança. Quando eu me recordo dessa oração de Jesus que nós acabamos de ler, eu percebo nela alguns elementos como devoção, adoração, sinceridade, transparência e temor. O Jesus que veio dos céus e que trouxe os céus aos nossos corações, ele nos convida a orar. Que a nossa vida de oração ela seja marcada pelos mesmos elementos que nós vemos nas demonstrações deixadas por Jesus.
Eu quero dividir por fim com vocês uma coisa que ficou reverberando, que ficou ecoando na minha mente desde hoje de manhã. Hoje de manhã nós falamos e oramos sobre questões de experiências de dor. E essa última semana foi uma semana difícil para mim com isso. E eu fiquei orando, pensando, Senhor, por que pessoas boas sofrem? Por que pessoas boas lidam com dor, com perda? E através da oração me veio uma resposta muito interessante, que a imagem representada através da palavra do Cristo crucificado é a demonstração do Senhor que Ele sabe quais são as nossas dores, as nossas angústias e os nossos sofrimentos. Ele entende o que nós sofremos. Mas o Cristo ressurreto é a palavra final de Deus sobre todo e qualquer sofrimento, porque Ele venceu a morte. E Ele nos traz vida. Que nosso amado Jesus de Nazaré possa trazer essa certeza para o teu coração todos os dias. Ele ressuscitou. E essa é a palavra final para todo sofrimento. Ele traz vida. Ele tem vida. Que isso fique na tua mente. Ok? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo de poder dividir a vida e o coração com os meus irmãos. Muito obrigado por nós podermos experimentar o teu amor, a tua presença, o teu cuidado. Que as tuas palavras, Jesus, elas fiquem ecoando na nossa mente durante a semana. Que o teu Espírito ele nos conduza. E que nos momentos de ansiedade, nos momentos de tristeza, nos momentos de frustração ou de dor, que onde a gente fica aflito sem conseguir se aquietar e esperar, que a gente possa lembrar que o Cristo ressurreto é a palavra final para todo sofrimento, para toda dor e para toda angústia. Que a tua voz, ela seja a que mais a gente quer escutar, que a tua luz, ela seja a que mais brilha entre nós, e que a tua presença, ela seja, de fato, a mais querida no nosso meio. Venha o teu reino, Senhor. Faça a tua vontade nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado. Que nosso amado Jesus abençoe tua vida. Que vocês possam ter uma excelente semana, marcada pela presença dEle. Amém? Vai em paz, amados.